Olá, muito boa tarde. Nós começamos hoje o Sem Censura com ótimos convidados. A gente vai falar de educação, vamos falar também de Black Friday, vamos falar de cinema e publicidade. Os nossos convidados são Elvira Lobato, que é jornalista. Ela está lançando o livro Antenas da Floresta, que fala das emissoras locais da Amazônia. Com a gente também José Alfredo Lyon, que é advogado. Ele vai dar dicas de como se dar bem na Black Friday e fazer boas compras. César Benjamin é secretário municipal de Educação do Rio de Janeiro. Ele fala sobre alfabetização e o projeto Orquestra nas Escolas. Cora Zobaran é atriz aos 88 anos. Ela fala sobre a carreira e o sucesso que faz na TV com o bordão. Peraí que eu vou tentar, gente, vou soltar o papelzinho. Eu quero, ó... Tá certo, não? Tá certo. Tá certo. Gente, olha só. E comigo também, Bruno Barros, começando esse programa. Bruno, como é que as pessoas fazem para participar do programa hoje? Ei, Cátia, boa tarde a todo mundo. Para participar do Sem Censura é muito fácil. É só o senhor ou a senhora entrar na sua rede social favorita, Facebook, Instagram, Twitter, tá valendo tudo. Manda uma mensagem aqui pra gente, comentário, usa a hashtag Sem Censura que a sua mensagem cai aqui no computador e eu passo pros nossos convidados, Cátia. É facinho, facinho. Isso. E a gente começa o programa falando de educação, que tema importante, né? Que tema bom pra gente falar com o nosso secretário municipal aqui no Rio de Janeiro, César Benjamin, que veio hoje aqui conversar com a gente, principalmente sobre esse evento que vai acontecer no dia 27 de novembro, que é a Orquestra Sinfônica Juvenil, formada por crianças das escolas públicas do Rio. Vamos falar? Esse é um projeto muito emocionante. Nós estamos implantando aquele que pretende ser e será o maior projeto de educação musical do Brasil contemporâneo, né? Temos hoje 11 mil crianças praticando nas escolas aqui do Rio de Janeiro e chegaremos a 80 mil até 2020. E esse projeto tem vários desdobramentos. Um deles foi a criação da Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca, com 300 alunos na rede pública, da cidade inteira. Tem criança do Leme, de Copacabana, da Cidade de Deus, da Maré, de Santa Cruz, de Madureira, né, todas juntas. E o primeiro concerto dessa orquestra, que é uma orquestra completa, com cordas, com sopros, com percussão, etc., é no próximo dia 27. Né? Eles vão tocar Vila Lobos, Guerra Peixe, né? Luiz Gonzaga, e vão fazer uma homenagem especial a Tom Jobim, que estaria fazendo 90 anos agora. Né? Eu não me lembro, nos últimos anos, que o Rio de Janeiro tenha vivido uma experiência desse tipo. Né? Houve aquela expressão que ficou famosa, nós somos a cidade partida, né? E, na verdade, nós estamos começando a reintegrar a cidade pela música, né? Botando as crianças das escolas públicas para tocarem músicas juntas. Né? Como é que foi a seleção? Ou seja, como encontrar crianças que quisessem e tivessem talento para tocar esses instrumentos e para estarem à frente dessa orquestra? Olha, isso foi mais fácil do que eu esperava. Na verdade, eu contava com a possibilidade de ter essa orquestra no final do segundo ano de gestão. E agora ela faz a sua estreia no final do primeiro ano de gestão, né? Porque a partir do momento em que a proposta foi feita, colocada, divulgada na rede, tanto as crianças quanto as famílias abraçaram essa ideia de uma maneira impressionante. Para você ter uma ideia, inicialmente eu previa dar 50 bolsas de estudo, né? Tenho que dar 600 bolsas de estudo para músicos, né, que se desenvolveram nesse período e merecem, precisam. Então, nesse universo maior, nós fizemos uma seleção de 600 crianças que mostraram maior habilidade e dessas 600, 300 se apresentam agora no dia 27 e depois, já em 4 de dezembro, outras 300 se apresentam. Enfim, aí a gente começa, né, a atividade de apresentação da Orquestra Sinfônica e ela vai percorrer as escolas. Nós queremos que essas crianças músicas, elas sejam os ídolos da nossa rede, né? Quer dizer, ela seja a referência da nossa rede. Nós queremos... É muito investimento? Quanto que foi gasto num projeto desse que é tão importante? Não, é muito barato, sabe? Porque a gente está fazendo muita parceria, né? Nós estamos numa crise orçamentária enorme, então o que nós fizemos? Parcerias, né? Recebemos instrumentos, estamos precisando de mais,
né? Conseguir 300 bolsas de estudos, R$ 200 para cada criança, né? Mais vale transporte para ela e para o seu responsável, né? Mais os lanches para eles poderem ensaiar. Então, esse é um projeto cujo custo-benefício é extraordinariamente favorável, né? Perto do que ele representa, né? Imagina 300 crianças pobres do Rio de Janeiro, né? Juntas tocando música sinfônica, tocando Vila Lobos, né? Vocês também têm um projeto de erradicação do analfabetismo, é uma meta, né, que vocês têm. Como é que vocês pretendem fazer isso? Olha, nós ainda temos na rede e no Brasil inteiro, né, uma presença difícil de quantificar, mas é significativa, do analfabetismo funcional, né? Crianças que chegam ao 6º, 7º ano, ainda claudicando, né, na leitura, na escrita e no manejo dos números, né? E todo o esforço nos últimos anos tem sido feito de recuperar essas crianças. Hoje até estava reunido antes de vir para cá, discutindo isso, mas eu acho que mais importante do que essa recuperação é a gente conseguir fechar a torneira, ou seja, garantir que as crianças, no final do 2º ano do ensino fundamental, estejam dominando com proficiência a leitura, a escrita e os números, né? Então, a gente vai atuar ao mesmo tempo recuperando quem já está na frente, mas fundamentalmente fechando embaixo, né? Então, nós criamos uma categoria nova que não existia na Secretaria de Educação, que é dos professores alfabetizadores, né? Montamos um time, selecionamos um time de 1.800 professores que passam a ter essa missão. A ideia aí é de missão mesmo, né? E aí isso envolve metodologia, envolve um trabalho articulado de psicólogos e assistentes sociais. Esse eu diria que, do ponto de vista pedagógico, é o grande projeto que nós estamos implantando já a partir de agora, do início de 2018, para que, a partir do próximo ano, a gente trabalhe com essa relativa garantia de que 100% das nossas crianças, no final do 2º ano, estejam alfabetizadas. A gente fecha a torneira do analfabetismo funcional. Senão, não adianta a gente ficar só trabalhando no 6º, no 7º, se o 1º e o 2º ano continuam a alimentar a rede, né? E a questão tecnológica, ou seja, há investimento também nessa parte de computadores, enfim, para as crianças, há essa previsão para jovens? Olha, nós já temos alguma coisa instalada, evidentemente precisamos expandir. Trabalhamos com escassez muito grande de recursos, né? A Prefeitura não escapa da crise fiscal que assola, né, o Estado, outras prefeituras e o Brasil, mas também estava reunindo hoje sobre isso. Nós, até abril, implantaremos um projeto em cooperação com o Banco Mundial, que prevê um conjunto de investimentos em tecnologia, inclusive a melhora significativa da conectividade das escolas com a rede de internet e a completa informatização de 200 das nossas escolas, iniciando o processo de informatização, né? Nós temos 1.537 escolas, começaremos já nos próximos meses a completa informatização de 200 delas. São todos projetos louváveis, né, que a gente tem que aplaudir, e quando eu falo assim em tecnologia, eu tenho que falar também nos avanços da tecnologia, para o bem ou para o mal, inclusive o que a gente vive hoje nas redes sociais. E, secretário, eu tenho que tocar num assunto com o senhor, até para que o senhor possa esclarecer as pessoas que estão nos vendo sobre um assunto que aconteceu, enfim, uma postagem sua na sua página pessoal, e que o senhor fez uma declaração e, na verdade, muitas pessoas não entenderam, outras entenderam de uma maneira. Enfim, quando se está na rede social, os entendimentos podem ser múltiplos, as compreensões podem ser variadas. E então agora eu queria assim que o senhor tivesse a oportunidade de falar exatamente o que sobre Não, nada demais, é uma rede pessoal. Evidentemente eu nunca imaginei que teria essa repercussão, né? Eu fiz um post sobre uma coisa que me irrita muito, há muitos anos, não é de agora, né? E é uma causa que eu até coloquei nesse post, é uma causa que eu perdi, né? Mas que é uma causa que eu defendo, né? Me incomoda muito a racialização do Brasil. Esse crescente de que negros e brancos, eu sou branco, você é negro, as acusações que não fazem parte da história brasileira e da cultura brasileira.
esse post eu fiz porque eu vi muita gente replicando a sério, né, e enfatizando a afirmação de uma atriz, dizendo, uma atriz muito bonita, muito bem-sucedida, muito talentosa, né, tem muitos méritos, dizendo que o filho dela, por ser negro, as pessoas atravessavam a rua, né, para não cruzar com o filho dela nas calçadas, né? Isso foi sendo muito replicado nas redes como uma verdade, né? Eu sou brasileiro, eu caminho nas ruas a minha vida inteira. Eu nunca vi ninguém atravessar uma rua porque tem uma criança negra na calçada, entendeu? Eu acho que isso sinaliza um pouco a perda de critério, entendeu? Nós nos acostumamos a naturalizar a questão racial no Brasil e acreditar numa mentira, que nós somos o país mais racista do mundo. Isso é uma grande mentira, né? Essa é uma briga, como eu digo, eu estou na contramão, né? Mas é uma briga pelo Brasil. Eu estou defendendo o Brasil e eu vou morrer defendendo o Brasil. Por que o senhor diz que está na contramão? Como é que o senhor se sente quando defende isso e quando o senhor vê os comentários também que foram feitos? Não, muita gente me apoiou, né? Eu nem esperava, como eu disse, tanta repercussão. Foi um post despretensioso, escrito à noite, no meu Facebook pessoal. Eu acho que é um assunto que acaba dividindo muitas pessoas, né? Mas eu tenho a impressão de que nos últimos anos se formou uma militância muito raivosa nessa área, muito radical e muito rancorosa, né? Que tenta recontar a história do Brasil numa perspectiva que significa, a meu ver, uma desagregação da nossa maior vitória. A maior vitória do Brasil não foi a sua economia, não é a sua televisão. A maior vitória do Brasil foi a formação do povo brasileiro, né? Um contingente humano hoje com 200 milhões de pessoas que não existia há relativamente poucas gerações atrás, né? Não tinha unidade linguística, não tinha unidade cultural, não tinha identidade nacional. E a história do Brasil, nesse ponto de vista, é uma história de um êxito. Esse contingente amorfo, né, trazido, né, de todas as partes do mundo que nós recebemos aqui, constituiu um povo novo, com uma identidade nacional, né? Se nós perdemos isso, nós perdemos tudo. Mas, assim, há uma questão, enfim, a atriz pode ter usado isso como uma coisa metafórica, como uma coisa geral, não talvez tão pessoal. Há também uma questão sobre, será que o mundo mudou? Será que a gente está num novo século? Será que as redes sociais complicam ou facilitam? Será que isso tudo também influencia? E você é sociólogo, quer dizer, um grande estudioso, uma pessoa que tem uma história, né, aliás, muito bonita com o Brasil. Durante a ditadura, lutou bastante contra a ditadura, foi preso, torturado. Qual é a ideia do sociólogo em razão disso, por favor? A ideia como eu te disse, o que me chamou a atenção não foi propriamente a entrevista da atriz, que, aliás, eu não li. Eu só li esse trecho, né? Foi o fato de tanta gente que é brasileira como nós, que anda nas ruas, suponho, como nós, tanta gente replicar como verdade uma coisa que é uma absoluta mentira. Ninguém atravessa a rua quando vê uma criança negra no Brasil. Vamos parar dessa paranoia, vamos parar de nos agredir tanto, entendeu? Vamos baixar a bola. Existe racismo no Brasil? Existe, sim, isso é óbvio, não é? Como existe em quase todos os países do mundo, né? Mas nós somos os piores? Não, não somos, nós temos muita coisa boa, não é? Você vê, olha só, nossas crianças agora no dia 27 vão tocar Pixinguinha, né? O maior músico da história brasileira é um negro, né? Nós tivemos nossos dois maiores esportistas no século XX, um negro e um meio indígena, né? O Pelé e o Garrincha. O Garrincha era aquela mistura, né? Meio indígena brasileira, né? Enfim, nós temos uma cultura fortemente miscigenada. Os antropólogos chamam de cultura de síntese, né? Essa é a característica do Brasil, fazer a síntese de tudo, né? Nós somos antropófagos. Eu me preocupo muito em preservar essa identidade brasileira, porque se nós perdemos essa identidade, nós perdemos o contato com a ideia de Brasil. E se nós não tivermos, claro, uma ideia de Brasil, então o Brasil não vale mais a pena, entendeu? Eu não hesito em dizer que eu sou um patriota, né? Eu quero o bem do Brasil e não gosto dessa desconstrução
da identidade brasileira que está em curso e que é parte significativa da grande crise civilizatória que nós estamos vivendo. Secretário César Benjamin, obrigada pela sua resposta. É lógico que muitas pessoas se sentiram tristes, magoadas, não entenderam. É lógico que acho que só mesmo quem sente na pele o preconceito também, o secretário, que talvez possa dizer melhor. Acho que é tão difícil a gente, às vezes, avaliar quando não é com a gente. Desculpe, eu acho isso. Quando a gente vive situações que não sei, Olha, mas a minha história de vida é um pouco diferente. As pessoas olham para mim, eu já debati várias vezes com o pessoal do movimento negro, não é? Alguns debates muito civilizados, etc., outros nem tanto. As pessoas olham para mim, teve uma moça do movimento negro que olhou para mim e disse assim, eu também sou doutora. Né? Eu disse, parabéns, eu só fiz o primeiro grau, só fiz o fundamental. É curioso que eu cuido hoje do ensino fundamental do Rio de Janeiro e eu só fiz o fundamental na escola pública do Rio de Janeiro. Né? Eu vivi alguns anos lá em Bangu, na penitenciária de Bangu, não como os políticos estão vivendo aí em celas separadas, vivi na massa carcerária. Né? Então, eu não gosto também quando as pessoas olham para mim e dizem assim, esse cara é branco, então ele é doutor, ele teve uma vida fácil, ele não conhece essas situações, entendeu? Isso é uma forma, é um racismo embutido, como se a gente pudesse julgar o outro pela cor da pele, entendeu? Quer dizer, eu tenho uma história de vida longa, né? Não foram só esses episódios, né? E tenho uma opinião bastante clara sobre isso. Repito, há racismo no Brasil, sim, e ele tem que ser combatido, sim, né? Preservando, no entanto, as nossas conquistas. A nossa maior conquista é a ideia de um país que pode ser um país de síntese. Isso a gente tem que preservar. Bom, vocês de casa podem fazer perguntas, comentários, depois o secretário fala sobre isso. A gente está falando desse país de síntese, né? Desse país que deve progredir, e uma nação precisa progredir quando as pessoas também podem consumir, não é isso, doutor José Alfredo? E vem aí a Black Friday. Vocês sabem o que é Black Friday? Vamos explicar para quem não sabe, ok? Vamos lá? Perfeito. Vamos explicar. O que vai acontecer nessa sexta-feira, dia 24 de novembro? É a sexta-feira agora, conhecida como Black Friday, e eu sempre tenho medo para não cair na Black Fraud, porque é um problema na realidade, porque as pessoas têm que fazer pesquisas e preços para ver se efetivamente a Black Friday ela vem de uma origem americana, que ela é o dia seguinte do Dia de Ação de Graças dos Estados Unidos, que é na quarta quinta-feira do ano. Então, por isso, sempre numa sexta e o dia seguinte. Na origem dela, lá pelos anos 80, na Filadélfia, existia uma região que tinha grandes armazéns, grandes lojas, que viviam uma crise econômica. Então, quando eles começaram a perceber que se eles abaixassem o preço, eles iriam ter grandes vendas, tinha uma grande movimentação de massas e aí começa a história da Black Friday. Que com a tecnologia, novas startups, com as empresas modernas, tecnologia, internet, Facebook, Instagram, Twitter, começaram a se divulgar e crescer pelo mundo afora, como nós temos hoje, inclusive no Brasil. Só que nós temos algumas características que é importante, Cátia, que nós temos o seguinte, estamos vendendo mais barato, o consumidor vai chegar na loja e vai encontrar o preço com 50% a menos, o consumidor vai chegar e vai encontrar a mercadoria de primeira qualidade. Então, isso é importante que o nosso consumidor pesquise dias antes, ou se pudesse já fazer semanas antes, qual é o preço que está vendendo aquela loja. Por quê? Porque a empresa pode, por exemplo, 10 dias antes ela está com um preço, aí ela pega e aumenta para parecer que depois ela está baixando. Isso, nós vivemos uma economia livre de mercado, nós já vivemos a época, na realidade, de controle de preço, já é livre, é mercado que dita. Então ela pode... E eu não duvido, nós temos grandes redes hoje, que é um conglomerado, várias dos grandes magazines são conglomerados, ela infla o preço, e chega na sexta-feira, ela faz uma oferta, levando a 50% a menos, mas na realidade, ela está levando ao preço real. E nós queremos preço. Não, nós queremos preço, nós temos de fazer valer os nossos direitos como consumidor, de encontrar o preço correto e para ter certeza disso, a pesquisa é extremamente importante que faça, além de todas as questões inerentes ao próprio consumo, que é o direito à troca, o direito se tiver defeito, a assistência técnica, a garantia completa.
contratual, na realidade, nós temos a legal de 90 dias, mas a contratual, que normalmente é aquela extensão da garantia para 1 ano, por exemplo, que são os 90 dias que está na lei. Então, todos isso somados vai fazer uma Black Friday ser uma Black Friday e não uma Black Fraud. Essa é a questão importante para a gente relevar. Então, vamos separar, assim, alguns itens para a gente ver se a gente consegue tratar. Eu quero comprar um produto e pesquiso, e aí vou naquela loja e compro. Se eu, por exemplo, não receber aquele produto, ou seja, eu comprei, mas ele não chegou para mim, eu posso reclamar? A quem? Eu comprei numa Black Friday, é possível reclamar? Sim, sem dúvida nenhuma. Nós temos 2 tipos de características. Aquele produto que eu chego e pego e levo na hora, que é portátil ou transportável, e nós temos uma geladeira de grande porte que vai ser entregue. O que é importante? Fazer constar na nota fiscal ou no pedido, que normalmente eles entregam o pedido, porque a nota fiscal vai seguir junto com a mercadoria. Isso é obrigação legal. O prazo de entrega. E não adianta a história de 90 dias, 60 dias, 10 dias, contados em úteis ou inúteis, que para mim todo dia é útil. Fim de semana é útil para burro. Eu descanso fim de semana, eu vou passear, vou estar com minha família. Então, quais dias? Qual é o dia da entrega? Isso é importante o nosso consumidor saber fazer. Eu quero saber que dia vocês estão me entregando e fazer constar no pedido. Isso é importante. Não chegou no dia, primeiro exercita o direito de reclamação, né? Vamos espernear e vamos reclamar. Liga-se para o teleatendimento, pega-se o nome, telefone de quem falou, identidade da pessoa, todos os dados que puder. Vai anotando. 1, 2, 3, 4 ligações, protocolo e tudo. E se não houver entrega, sem dúvida nenhuma, vai demandar no juizado especial nesse aspecto. Se forem causas até 20 salários mínimos ou 40 salários mínimos, e pedir. A entrega do produto é o que eu diria, não pede o dinheiro de volta. Você comprou um produto numa promoção que você não vai exercer de novo, provavelmente, este preço. Então, exigir o produto, exigir sim o dano moral que você teve, você foi até a loja, você se deslocou, comprou pela internet e exige a entrega do produto. Acrescido em todos os que vieram. Não temos o produto. Não interessa, entrega um similar ou superior, está no Código de Defesa do Consumidor, ou vai me devolver o preço com a devida correção, mais os acréscimos de danos morais e aborrecimentos que eu tive. Bom, a gente vai continuar sabendo mais com você, tem muita coisa para perguntar, não é isso, Cora? E ó, não é isso? Não é isso? A gente está aqui, né? A gente está aqui em alerta, não é isso? Não é isso? Se não tiver preço, não compra. Gente, olha só, como nós estamos em alerta, a gente vai para o intervalo e volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, mas antes vamos saber com Bruno Barros o que vocês estão comentando. Bruno. Olha aí, Kátia, eu separei 2 perguntas aqui, uma para o nosso advogado Leon e uma para o secretário. Vou começar pela Cláudia Colares, durante a fala do secretário sobre esse assunto que está aí na mídia, todo mundo comentando. Ela quer saber a sua opinião em relação às cotas raciais. Eu acho que as cotas raciais, eu prefiro cotas sociais, né? Acho que é mais justo você definir por nível de renda, por necessidade, mas eu reconheço que as cotas raciais, mesmo assim, elas têm um aspecto positivo e um aspecto negativo. O positivo é que, se você aumenta a presença de negros em universidades, no caso, né, principalmente, isso é positivo em si, né? Mas tem uma coisa muito preocupante, que é o discurso que legitima as cotas raciais, é um discurso muito anti-Brasil. É o discurso de que nós somos o pior país do mundo e devemos uma compensação, né? E isso faz parte do que eu acho que é a desconstrução ideológica do Brasil, né? Que é parte fundamental da crise que a gente vive. Não é só uma crise econômica, é uma crise de projeto nacional, é uma crise de ideia de Brasil, né? Esse aspecto eu não gosto. E tem a pergunta... Tem a pergunta do Otávio sobre Black Friday e é uma pergunta pertinente. Ele quer saber se tem algum lugar onde pode verificar se o site é confiável. Pode. E é bastante interessante isso. Afinal, você vai colocar seus dados, vai botar o CPF, tudo para dar uma fraude depois. Então, você vai colocar CPF, seu endereço de entrega, normalmente que é a sua residência ou trabalho. Então, é olhar naquela barrinha em cima, onde escreve endereço, tem um cadeadinho. Esse cadeado tem que estar fechado. E toda a página que é confiável, ela está escrito lá, HTTPS, o S é de security, que depois //, 2 pontos, e aí vem o endereço.
Então, antes de colocar algum dado, olhe na barra de endereço se tem um cadeado fechado e se tem, além do HTTP, tem um S, que aí você pode colocar seus dados, que é um site seguro. Se não tem o S, nem entra. Nem pensar em fazer uma compra de uma pena lá, por exemplo. E muitas vezes as pessoas têm receio de colocar um número do seu cartão, mas é até melhor comprar com cartão do que as pessoas que pagam com boleto. Sem dúvida nenhuma. O boleto hoje está um pouco mais moralizado. Neste ano, na realidade, nós começamos com a obrigatoriedade das cobranças serem registradas. Então, deu uma melhorada na questão dos boletos, que havia muita fraude. O cartão, você tem como rastrear numa conta que foi pago, na realidade, para quem esse dinheiro foi. Então, você consegue melhor prever. Mas o que é melhor? Hoje em dia existem os chamados cartões virtuais. Vários bancos têm e várias entidades também, que não bancos, que você faz pré-pago. Você compra um crédito específico para aquela compra na internet. Então, você vai usar esse cartão virtual. Eu acho que é mais seguro. Mas, em todo caso, antes de colocar o CPF, e isso é importante, porque, Kátia, as pessoas podem fazer fraude com o seu CPF, abrirem contas bancárias, comprar em seu nome, comprar telefonia celular, mil coisas só com seus dados. Você não precisa nem chegar ao ponto do pagamento. Então, olhar se está com o Szinho na barra e o cadeado fechado. Isso, na minha opinião, é o mais importante. E tem também muita reclamação das pessoas que acessam o site e aí elas estão comprando com um preço, colocam aquela mercadoria no carrinho e depois, quando vai chegar no final que ela vai pagar, muda o preço. Eu acho extremamente importante em todo o processo de compra ser registrado. Como ser registrado? Printando a tela. Como se printa a tela? Todo computador tem lá o PRS Screen, Print Screen. Então, vai fazendo durante cada uma das fases do processo esse print screen, vai printando as telas. Dá até para fazer com foto, né, de celular. Ou foto de celular, porque eu prefiro o print screen, porque você vai ter a imagem real de todo e focado. Foto de celular muitas vezes tem reflexo da luz. Então, eu acho um processo mais fácil. Para que essa printagem? Para amanhã comprovar em juízo se você for vítima de alguma fraude. Então, eu acho melhor a printagem da tela, mas ou seja, tenha provas de todo o processo para poder questionar. O que é muito importante, que quando nós voltamos a falar um pouco, talvez, da entrega, quando não entregam e você tem estado, a defesa de muitas empresas é que o comprador escolheu uma transportadora ruim, o que não é verdade. Você, comprador de internet, na compra não presencial, a transportadora é contratada pelo vendedor. Então, como assim eu, comprador, escolhi uma transportadora? Eu não escolhi nada, vocês fizeram. No processo de compra, aparece lá que está sendo enviado para a transportadora após o pagamento e tudo. Então, você tem essa comprovação. Agora, é um dia que dá vontade de comprar tudo, afinal de contas, parece que está tudo em oferta. Meu Deus, é hoje, eu tenho que comprar tudo hoje, não posso deixar para amanhã. Quais são os riscos disso? Primeiro, o superendividamento. Nós hoje, no Brasil, vivemos uma realidade de superendividamento. Então, nós temos que fazer as contas. Temos para comprar, mas eu vou pagar R$10 por mês, mais 10 nisso, mais 10 aquilo, mais 10 aquilo, já são 30 por mês. Cabe no meu bolso? É a primeira questão. Sem dúvida nenhuma isso. Outra é isso, ver a legitimidade das ofertas se estão regulares, se os preços estão bons, ter feito uma pesquisa, realmente fazer a pergunta, eu preciso disso? Que muitas vezes a gente compra pelo impulso. É bem verdade, eu também sofri isso sem dúvida nenhuma, todos nós sofremos. Mas você é esclarecido, eu sou esclarecido, mas eu sou consumidor, afinal, eu sou gente, gosto de comprar. Então, esse é o risco. O orçamento, poder pagar, que as pessoas não esquecerem que quando elas estão comprando, estão usando recursos terceiros, cartões de crédito, conta especial, elas estão comprando também dinheiro dos bancos, que nos cobram com dinheiros em um preço altíssimo. Um preço altíssimo, cartão de crédito 14% ao ano, cheque especial até mais que isso. Ao mês. Desculpe, ao mês, eu quis dizer, desculpe, tem razão. Então, eu vou poder comprar esse produto, eu vou ter amanhã, eu vou sentar. O gerente do banco é meu amigo. Não existe isso de banco, o gerente de banco não é seu amigo. Ele está lá para vender o produto dele, que é o dinheiro, e para comprar e defender o banqueiro. Eu costumo brincar, mas muito a sério, quando eu pego um cliente com questão de superendividamento, eu falo assim, se o banqueiro chegar para você e falar, eu tenho um bom negócio, esquece, bom negócio é para o banqueiro. Você, consumidor, nunca vai fazer um bom negócio com o banqueiro. E é uma verdade isso, é uma verdade. Então, tem que ter esses cuidados. E se eu me arrepender? Eu comprei e agora não quero mais? Nós temos dois tipos de compras. Nós temos as compras presenciais e as compras não presenciais. Eu vou explicar. Presenciais, eu caminho até a loja, vejo o produto, sei o que é,
e eu estou querendo. Essa não há proteção legal para devolução, pelo arrependimento. O que existe a praxe do mercado, muitas vezes de troca. Por que a troca? Porque muitas vezes, quando ele tira, muitas vezes não, todas as vezes, quando ele tirou a nota fiscal, principalmente na compra presencial, ele já foi tributado e ele pode trocar. Ele, na realidade, dá uma nota de entrada e dá uma nota de saída de outros produtos. Isso é bastante interessante também comentar, que na compra presencial você não precisa, muitas vezes, ser canhoto de cupom de caixa, dar o seu CPF. Aí as pessoas me ligam perguntando de vez em quando, olha, mas eu fui devolver e me pediram todos os meus dados CPF. Sim, porque a nota de devolução é obrigatória ter todos os dados de quem está devolvendo. Então, esse é o primeiro ponto. Essa troca não é obrigatória por lei e a compra presencial é uma praxe de mercado para fidelização. Já a compra por internet, a compra não presencial, não só internet, catálogos, tem aqueles catálogos de perfumes, catálogos de lojas, as compras que eu não estive presente, eu posso trocar por simplesmente não gostei. Minha esposa comprou um vestido, que é um amarelo, na tela do computador ou no catálogo, na fotografia, parecia uma coisa, viva Adobe Photoshop por aí, e chegou e não era bem aquilo, é esmaecido, não é bonito, eu me arrependi, não é isto que eu quero. Essa obrigação de troca existe durante 7 dias. Então, toda compra não presencial tem 7 dias para fazer essa troca, ou se arrepender e simplesmente devolver. E o fornecedor do outro fala, mas qual motivo você quer devolver? Não tem motivo, eu não quero mais. E é um direito legal, está na lei. Novamente, aquilo que nós falamos agora há pouco, registro o número do protocolo da ligação, a data, o horário que você ligou com o atendente que você pegou, todos os dados possíveis, para amanhã, se tiver de exercitar o direito no judiciário, você comprovar. Cabe a quem alega comprovação. Muito bem, então a gente tem que se cercar de todas essas coisas, quer dizer, além de você gostar do produto e querer comprar, você fica do lado, né, com uma listinha anotando, né, no seu celular ou não, e também não pode perder. Gente, é muita coisa na cabeça da gente, né? Eras de alta tecnologia, difícil até para comprar. É verdade. Gente, olha só, a gente está falando de preço e o José Alfredo brincou aqui no programa, assim, e eu também brinquei, e eu tenho que explicar para o resto do Brasil que aqui no Rio de Janeiro nós temos Cora Zobaran entrando na nossa casa, fazendo uma publicidade de uma rede de supermercados. Ela aparece aqui pra gente e hoje a gente aparece com Cora Zobaran para o Brasil inteiro conhecer esta senhora muito simpática que conquistou o nosso coração. Cora Zobaran, muito prazer, ótimo ter você aqui. Prazer. Prazer. Cora Zobaran, você começou a sua carreira aos 50 e poucos anos, vamos falar disso antes? Eu diria a minha segunda carreira, né? Carreira de atriz que eu estou falando, né? Porque antes você era professora. Não, eu era professora de maternal e jardim, em solteira. Depois que eu casei, deixei de fazer isso. E aí tive meus filhos e tal. E quando estava nascendo, tinha nascido o 4º neto, um casal de cada filho, eu tenho 2 filhos, 4 netos e uma bisneta. E então, aí o meu marido foi transferido para outro lugar, que ele era engenheiro civil, e em 2009 ele faleceu, tivemos 56 anos de casados, e aí ele foi para Belo Horizonte. Mas isso tem uma longa trajetória antes já, mas isso a gente vai dizendo. E eu custei a me adaptar em Belo Horizonte. Eu, nascida no Uruguai e morando até os 15 anos no interior do Rio Grande do Sul, com uma mescla das duas línguas, português e espanhol, mudando totalmente de vida. Nós viemos para o Rio quando eu tinha essa idade e depois, com os filhos e já os netos nascidos, fomos para Belo Horizonte. Realmente foi difícil. Tinha até gente da família do meu marido, que é a família mineira, tinha gente lá e tudo, mas todos muito fechados, eu achei, muito difícil. E aí você quis fazer teatro? E não foi espontâneo, não. Eu vim de lá um dia e uma das minhas amigas disse, eu te vi na rua e não gostei.
do jeito que tu estás caminhando, triste, cabisbaixa, o que está acontecendo? E eu custei um pouco a dizer isso, sabe? Mas eu disse, e é porque eu não estou satisfeita, e comecei a chorar e tal lá. Bom, aí ela disse, vou te levar para o tablado. Lá tem um curso de terceira idade, e nem todos são de terceira idade. Eu disse, eu não tenho terceira idade. Ela disse, eu também não, mas também estou fazendo lá. Então, tinha gente mais moça, inclusive jovens, e tanto o homem quanto a mulher. E eu fiquei lá no tablado, 6 anos. Chegou uma certa hora que com a Maria Clara Machado, dirigindo, maravilha, espetacular. A gente fazia tudo, tinha assim, umas coisas interessantíssimas da hora que a gente estava fazendo a cena, e ela botava todas as dificuldades e tirava para ir tirando para a gente poder aprender. E foi muito interessante. Lá pelas tantas, fizemos uma peça de teatro escrita por uma das alunas, com trilha sonora, com tudo perfeito, como se fosse, lá era amador, né? E como se fosse de lá do teatro, dela, da Maria Clara, ela provou tudo, e eu já entrei no palco nesse dia, e daí ela disse, quando nós terminamos, umas 4 ou 5 ali, vocês já podem ir à busca de um registro de atriz. Era, nesse tempo, era considerado ainda assim o que havia que a gente podia recolher dos trabalhos feitos, e fizemos isso, e eu já saí com o registro de atriz. E aí você nunca mais chorou, né? Você não teve mais motivos? Praticamente não. Porque aí eu fazia 3 cursos de teatro. Eu fiz com o Neco Piccolo, eu fiz com o Gilberto Gavronski, fiz com o Eduardo Voides, com o Daniel Hertz, na Laura Alvim, no tablado, e com a Bia Junqueira. E fui para o palco. Fez um grande sucesso, e depois fez cinema, e hoje chega aos 88 anos, gente, mas sendo muito conhecida como uma estrela da publicidade. Eu não posso deixar de te pedir esse favor. Se o Brasil não conhece, o Rio de Janeiro conhece. Tem um segredo para ficar fazendo isso? Porque você diz que eu fiz errado, né? Não, agora melhorou. Agora fiz bem. Gente, melhorou. Tu treinaste um pouquinho, não é? Agora ficou olhando, você do meu lado, houve uma atração. Mas tem todo um jeito. Tem um... Não, mas isso surgiu espontaneamente. Eu disse para o produtor, ele disse, o script está aqui o texto, tal. Nós temos que conseguir um jeito de dizer isso. E eu entendi o que ele queria, que era firme e forte, né? Bueno, então nos vamos, não? Aí você virou a Dona Marta e incorporou a Dona Marta. Ah, sim. E aí? Mas uma Dona Marta meio gauchesca, né? De faca na bota. E lá fui eu ali, eu quero ir preso. Mas com firmeza, com uma pessoa assim, forte, com certeza que aquilo ia dar certo, e deu. Então, gente, deu muito certo, assim também como deu certo, quer dizer, o filme que você fez, né? Que eu queria que você falasse também, antes da gente terminar de conversar. O primeiro era do Calvito Leal, A Esperança é a Última que Morre, com a Dani Calabresa, o Rodrigo Santana. Foi divertidíssimo. O Danton Mello, que me ensinou horrores de coisas ali durante a filmagem. Depois me perguntaram até, qual foi a cena que tu achaste mais difícil? Eu disse, uma que eu não enxerguei. Como não enxergou? Se eu estava presa numa porta aqui, fechada, e o câmera dizia para mim, eu só vou olhar para você aqui e você tem que me responder. Foi a mais difícil, eu não via ninguém me via, como é que ia sair? Eu sei que, sabe, foi ótima a peça, e a Catiúcha estava no meio também. Depois, em seguida, e foi o primeiro que passou, foi A Linda de Morrer com a Glória.
e com a Cris D'Amato, que é elas são sonhos. Essa gente me tratou assim no colo. Mas olha só, tem que ser um sonho com você. A gente tem que te tratar no colo, né? Porque essa enfesadinha que você diz que faz, realmente você é uma grande atriz. Porque, olha, chega na nossa casa, não é não, gente? De uma maneira tão agradável, que, olha, dá vontade de ver você sempre. Gente, eu tô amando porque ela tá aqui. Mas a gente volta já já pro intervalo. Você volta conversando com a gente? Volta! Obrigada, valeu. Ai, fora do barulho. Não, mas é ótima, realmente a personagem é Gente, ela é fenomenal. maravilhosa. Estamos de volta com Sem Censura. Vamos ouvir de Bruno Barros o que vocês estão comentando. Olha aí, Kátia, a dona Cora, que a presença dela despertou a curiosidade dos nossos telespectadores. Eles estão querendo saber aqui coisas do tipo: se as pessoas te reconhecem nas ruas por conta dos comerciais, querem também saber como é que você faz para estar tão bem, trabalhando tanto, sem reclamar, e também se a senhora sempre teve essa veia cômica ao longo da sua vida. Se sempre teve. Veia cômica. Naturalmente que estava embutida, né? Custou para sair. Foi com o teatro que saiu. Só pode ser, porque eu nunca soube disso, mas pela realização das coisas está acontecendo, né? E a senhora é reconhecida nas ruas? Me reconhecem na rua, sim, até de costas. É? É muito engraçado. E tem muita gente que pede o preço na rua? Não, e me reclamam. Olha, em tal mercado não está bom o preço. Precisa ver o preço da carne, precisa ver não sei o quê. Pois é, a gente tem falado sobre isso e tal. E um mercado que eu já pedi tanto em todas as festas de fim de ano e tudo, aniversário, estão me mandando dar um recado para vocês do supermarket. 1.200 convidados, uma bruta de uma festa. Olha, precisamos fazer um mercado no Leblon. Está precisando. Não foi nada ainda, mas uma hora vai acontecer. Pode ser, né? Pode Aliás, ser. você está falando dessa questão de reconhecimento, o Bruno também falou e tudo. A Elvira Lobato é uma grande jornalista que está aqui com a gente hoje e está lançando um livro extremamente interessante e que abre a nossa curiosidade, chama-se Antenas da Floresta. E eu queria que a Elvira explicasse o trabalho árduo e difícil que foi também para realizar. É um jornalismo investigativo e uma tarefa que traz novidade para a gente. O que tem na Floresta Amazônica que a gente não está sabendo? Bom, primeiro, obrigada pelo elogio. Esse livro é resultado não só de quase 40 anos de profissão como repórter, mas especificamente de 3 expedições que eu fiz à Amazônia Legal. Eu sabia que dentro da Amazônia existe um regime jurídico diferente para a televisão. Que lá as retransmissoras de televisão, que fora da Amazônia são apenas o equipamento que repete o sinal, lá eles ganham vida. A legislação permite que nos 9 estados da Amazônia Legal, as retransmissoras possam gerar até 3 horas e meia por dia de programação local. E podem também veicular anúncios locais. Então, com isso, eles têm uma garantia, a possibilidade de gerar uma receita. Eu encontrei pela Amazônia, eu percorri 4 estados da Amazônia de carro, onde eu era a motorista, eu era a repórter, eu era a fotógrafa, e eu fui descobrindo o que havia. Eu saí do Rio de Janeiro, nessas 3 expedições, sem saber o que eu encontraria pela frente. Porque nós sabemos muito pouco do que acontece naquela realidade. Eu me vi um pouco dentro daquele filme Bye Bye Brasil, viajando pelo interior e descobrindo uma realidade que a gente simplesmente ignorava a existência. Então, dentro da Amazônia, como eu expliquei, as retransmissoras de televisão podem gerar uma parte do dia, pode pôr a parte do dia da programação delas com programação local. Ou seja, elas cortam o sinal que elas recebem da geradora por satélite e passam a transmitir um programa que elas produzem localmente. A grande parte, a maioria desses programas que eles produzem são de jornalismo, telejornalismo, mas não como a gente conhece aqui, né? Tem muito nas cidades maiores. Sim, parece com o nosso, mas nas cidades pequenas você vai encontrar todo tipo de profissional. Um profissional que aprendeu a profissão não nas escolas, não nas universidades, mas, como eles falam, na escola da vida. Eu encontrei
ex-garimpeiros, ex-trabalhadores rurais, pequenos comerciantes, pessoas dos mais diversos perfis, que amavam a profissão de comunicação e que passaram a exercer essa profissão em condições econômicas muito aquém das que a gente tem nas grandes cidades, às vezes em condições que um jornalista das capitais nem imaginaria ser possível, porque eles não só são os repórteres, são os apresentadores, eles fazem de tudo. Eu encontrei televisões, uma televisão, a menor de todas, no interior do Maranhão, numa cidade chamada Viana. Essa televisão, chama TV Viana, é só o pai e o filho. O pai, que era um professor de ensino fundamental, tinha sido na vida dele, ele conseguiu ter uma licença para implantar essa retransmissora. Ele era o repórter, o apresentador, era o diretor comercial, ele era tudo, e o filho era o cinegrafista, o filho de 17 anos. Aliás, você tem no seu livro várias fotos das televisões, das pessoas. Eu queria até que você mostrasse, porque tem algumas muito curiosas. Tem. Por exemplo, essa aqui é uma televisão na cidade de Rosário do Oeste. É uma casa. É uma casinha, no interior do Mato Grosso. E do lado aqui, inclusive, está um repórter que também tinha 17 anos, na ocasião que eu fotografei. E ele começou cuidando da parte de som, mas ele foi aprendendo, vendo os outros. Uns vão ensinando, os mais experientes ensinam para os mais jovens. E é uma profissão que nem sempre ela é para o resto da vida. Às vezes o cara fica ali por um tempo. E tem também uns que são uma dupla. Tem. Essa aqui também é do Mato Grosso, é de Tangará da Serra. É uma televisão muito interessante. Eu tenho uma estrela da cidade, que ela se chama Ana Capes, e ela tem um programa chamado Tangará 40 graus, uma referência não só à elevada temperatura de lá. Só levanta um pouquinho mais o livro. Isso aqui são 2 funcionários da televisão, um alto e um pequenininho, que eles começaram a participar também do telejornal Tangará 40 graus, fazendo um quadro em que eles visitam as casas dos moradores. E se o cara se encontrar na cidade um produto, naquela casa, um produto de um patrocinador, eles ganham uns brindes. Então, o grande faz uma dupla: preço, que é o pequenininho, e desconto, que é o grande, que é muito curioso. Então, tem um lado do Brasil, essas minhas viagens me permitiram conhecer um lado do Brasil que eu já achava que não existia mais. Tem um pouco de lado ingênuo, tem muito de um Brasil violento, de uma violência, por exemplo, no interior do Mato Grosso, do Maranhão. Eu encontrei muitos casos, um caso muito acima do que está acostumado, a proporção muito maior que está acostumado aqui, de estupro de meninos, de crianças. E, inclusive, entrevistei um jornalista que só ele tinha feito a cobertura de mais de 50 casos. Ele tinha até umas teorias sobre por que é tão frequente naquela região. Então, ele dizia, olha, isso aí acontece, sobretudo, no interior, o estuprador costuma ser da própria família ou ali da comunidade, e ele acredita que vai ficar impune, que isso não vai acontecer com ele. Então, para fazer esse livro, para mim, foi uma experiência de um encontro com o Brasil. Eu, como repórter, eu tinha ido várias vezes, inúmeras vezes, visitar a Amazônia. Como eu falei, fui 39 anos, fui repórter, dos quais 27 na Folha de São Paulo, e pela Folha de São Paulo eu já conhecia a maior parte da Amazônia. Mas o repórter sempre vai com aquela urgência da pauta do jornalista chamado hard news, jornalismo da reportagem do dia, né? Aquela urgência. E dessa vez não. Dessa vez eu fui e eu até me identifiquei bastante com a aventura dessas microtelevisões, porque eles também dependem, cada um tem que viabilizar a sua empreitada. E eu tive que viabilizar a minha. Eu aluguei um carro nos estados em que eu ia, eu alugava um carro no aeroporto e saía, por exemplo, reconhecer o interior do Mato Grosso, aquela região que é o coração do agronegócio, foi sensacional. Ali eu vi um tipo de televisão, um perfil de repórter. No Tocantins, para mim também era um grande desconhecido, eu não conhecia. A primeira viagem, eu saí de Belo Horizonte, cheguei até Belém. Eu percorri quase 5.000 quilômetros de estrada. Depois, a segunda expedição eu fiz ao Mato Grosso. A terceira eu fiz ao Mato Grosso, não, ao Maranhão. A terceira eu fui ao Mato Grosso e voltei ao Maranhão. Porque o Maranhão é um estado em que existem centenas dessas microtelevisões. Tem cidades que eu encontrei, por exemplo, uma cidade de Bacabal.
Região central do Maranhão é uma cidade de cerca de 120 mil habitantes, com 7 televisões locais, produzindo conteúdo local. Encontrei uma cidade no interior do Maranhão, chamada Codó, que tem novela, que tem telenovela. Eu até batizei de Projac de Codó, que as televisões são feitas, as novelas são feitas por atores amadores, que usam a própria roupa, a roupa é dele mesmo, ele próprio faz a maquiagem. Nesse elenco tinha, inclusive, trabalhadores rurais, que gravavam no final de semana. Então, é uma coisa de um Brasil que a gente não conhece, é um Brasil que não chega até nós. E foi uma descoberta. Eu fui ficando muito emocionada com as coisas que eu vi. Eu fiquei emocionada com aqueles jornalistas. Nós, na nossa profissão, a maior parte dos jornalistas, até se rebelou bastante quando acabou aquela obrigatoriedade do diploma. E eu, inclusive, me identificava com isso. Eu achava que, olha, se eu fiz uma universidade, eu tenho o direito de ter uma certa proteção no meu mercado de trabalho. Quando eu cheguei na Amazônia, e olha que nós estamos falando de 9 estados que perfazem mais da metade do território nacional. Então, é uma realidade de um Brasil imenso. E eu vi ali jornalistas que não tinham nem o ensino fundamental, exercendo o jornalismo possível naquela região. Eu tive que tirar o chapéu para eles. Olha, realmente, eu me vi em muitos daqueles jornalistas, pelo amor à profissão. Porque essa minha viagem também foi um teste de amor pelo jornalismo. Porque fui em condições, assim, dormindo em hotéisinhos super baratos, com uma verba curta, eu mesmo dirigindo o carro, alugando o carro mais barato, e vendo esse Brasil sensacional. O que existe de um Brasil que a gente não vê aqui. Porque, normalmente, a programação que chega até o interior é a programação oriunda das capitais. E não o contrário, né? A programação gerada naquele Brasil profundo, que se chama, não chega até nós. Essas pequenas televisões, essas micro televisões, a programação dela, local, só é captada dentro da própria localidade. Então, fica ali mesmo. Sabe, foi uma delícia poder registrar a vida dessas televisões. Elvira, você tem, assim, em números, quantas televisões desse tipo a gente tem na Amazônia? Mais ou menos, estatisticamente, a quem elas pertencem? Olha, antes de fazer esse livro, eu fiz um banco de dados sobre as retransmissoras da Amazônia. Então, eu levantei 1.737 canais autorizados a funcionar, que poderiam legalmente produzir conteúdo local. Nem todos produzem. Não há um número preciso de quantas produzem conteúdo local. Pela minha estimativa, pelo que eu observei, seriam em torno de 400. E eu, inclusive, entrevistei um empresário de Imperatriz, no Maranhão, que ele me fez um cálculo, ele conhece muito, está há muitos anos nisso, ele calcula que essas microtelevisões, na soma, empregam, entre emprego direto e indireto, 60 mil pessoas. A maior parte dessas televisões são pequenas empresas familiares, sabe? Mas você chega lá, uma casinha, como essa casa que eu mostrei, e você chega e tem um estúdio de televisão. E você chega e tem um jornalista se apresentando e requer até muita habilidade, porque o horário nobre dessa pequena televisão, na maior parte dos programas locais, ele é transmitido no horário do almoço, que é o horário nobre da televisão no interior da Amazônia. É quando a pessoa está em casa. Então, nesse horário, nas cidades em que existem esses canais, a população se vê. E aí acontece uma coisa muito curiosa, porque o morador, ele conhece toda aquela realidade. É um noticiário que está falando sobre coisas que ele conhece. Ele conhece quem morreu, ele conhece o assassino que matou, ele tem uma opinião formada sobre isso. As reportagens, tem que ser reportagens para um cara que conhece aquela realidade. Ele não está falando para alguém de alguma coisa que ele não conhece. Então, são muito detalhadas. As reportagens, às vezes, levam 10 minutos no ar. E tem que ser muito explicado. Ou seja, é uma emoção única que você viveu. A gente pode falar, né, Elvira, que o livro está à disposição, as pessoas podem encontrar o livro em qualquer livraria, está no Brasil todo. Vamos falar rapidinho. Olha só, começou por São Paulo, já está no São Paulo, Rio de Janeiro, eu imagino já esteja Belo Horizonte, Brasília. Então, a distribuição vai se ampliando, mas pode ser comprado pela internet. Tem vários sites, Amazon, Livraria Saraiva, Livraria Cultura, UOL, tem vários que podem...
Então tá. Gente, olha só, muito obrigada pela presença de todos vocês. Um programa que eu tenho certeza que ajudou muita gente. Elvira, você emocionou a gente também nesse finalzinho. Bruno Barros, obrigada pela companhia. Nós ficamos por aqui. Até amanhã. Tchau, tchau. Gente, nós estamos de volta agora só no Facebook para os nossos internautas. Elvira Lobato, eu pedi a você para falar dos livros e tudo, mas você estava dizendo que faltou um detalhezinho que você não falou. Você estava dizendo isso aqui para agora para a gente. Você tinha me perguntado a quem pertence essas televisões, se existe um levantamento estatístico, né? Bom, eu produzi o banco de dados. Só isso me levou 8 meses, me consumiu 8 meses de trabalho. Que eu tive que pesquisar nas juntas comerciais, cartórios, pelo nome das empresas, pelo CNPJ, a quem pertencia, e a conclusão que eu tive, 40% pertence a empresários, ou seja, desde os empresários que são donos de geradoras nas capitais e que têm os canais de retransmissão no interior, até pequenos empreendedores, profissionais de comunicação que tinham o sonho de ter sua própria televisão. Cerca de 20% políticos. Aí vem também, próximo disso aí, igrejas. E tem, acho que 16% são poder público, principalmente prefeituras. Mas a maioria é de empresários mesmo. 40% é empresário, mas a grande presença política, e o livro, inclusive, ele registra muita manipulação política, o uso político. Porque o que acontece? Na época de campanha, então eu flagrei muito isso aí, a televisão, o político tem a televisão e ele usa a televisão para se promover. Só que, às vezes, nas cidades que eu constatei esse fenômeno, que eu percorri o Maranhão, por exemplo, na semana da eleição, não dá para você dizer que é um só que se beneficia, porque essa cidade de Bacabal, por exemplo, tem 7 televisões, 6 conteúdo local, então todos os candidatos tinham televisão. Todo candidato defende seu peixe. Então, esse é um lado negativo, sabe? Mas por tudo que eu vi, eu cheguei à seguinte constatação. Tem problemas? Tem. Tem distorção? Tem, muita. Mas vale a pena manter as televisões? Vale. É muito melhor com elas do que sem nada. E se não tem a televisão, são cidades que não tem cinema, que não tem jornal. Às vezes a cidade... Então, aquilo é uma maneira de estimular, é o que leva a comunicação ali. Sabe, o que estimula a comunicação ali? A preservação de cultura, porque em vários lugares tem programas, eles transmitem desde a festa do Congado, a festa... Sabe? Então tem uma vida, sabe? E vida também tem aqui na internet, não tem? Bruno Barros, o que o pessoal está perguntando aí? Olha aí, eu vejo até a Ângela Gurgel aqui, que ela disse que em Fortaleza ela faz documentários sobre a vida e obra de cearenses ilustres há 11 anos e ninguém sabe disso. Aí a gente está falando aqui. A Gabriela Prado tem uma pergunta pro Leon, que ela diz assim: eu soube que as empresas aumentam os preços um pouco antes e depois baixam para a Black Friday. Tem sentido isso? Tem sim. É o que nós temos falado, que as pessoas devem pesquisar antes para saber qual é o preço real do mercado. E se não fez, está chegando, na realidade, a Black Friday está chegando daqui 2 dias, tenta pesquisar históricos, o próprio Google e outros sites de pesquisas que tem, Yahoo, eles muitas vezes mantêm um histórico de preço passado, mas não adianta pegar de 2014, pega de agora, para verificar, não cair exatamente na ideia do eu te disse que eu estou baixando 50%, não é eu te disse, eu tenho que ter a certeza que está baixando 50%, ou 40%, ou o que quer seja, que seja uma verdade aquilo que eu estou adquirindo, porque eu não adquiro uma ilusão com uma ideia, era tanto e agora está tanto. Então, vale a pena a pesquisa. Tem todo sentido, tem ocorrido muitas práticas nesse sentido. Existe, sim, uma regulamentação, não lei, mas uma regulamentação, tipo CONAR, ou coisa parecida, que é o Conselho de Autorregulamentação, mas ainda é uma prática que existe.
Tem uma mensagem interessante aqui, engraçada, da Jane Marie. Ela fala que é admirável essa atriz e ela ficava fantasiando, achando que a senhora era a dona do mercado. Dizem muito isso e me perguntam se eu sou casada com o dono do mercado. Aquele montão de mercados e eu casada com o dono. Não, nem pensar, não é nada disso. Aí tem uma pergunta para o secretário, do Fernando Mendes. Ele quer saber quais são os maiores desafios da alfabetização aqui no Brasil. Primeiro, você definir isso como uma missão, não é? Não como alguma coisa que vai acontecer sem projeto, naturalmente, né? Segundo, você definir claramente uma metodologia, né? Você tem um material estruturado para isso. Depois, você ter equipes de professores que assimilem isso, né? E sejam capazes de se aperfeiçoar no tempo. Nós estamos aperfeiçoando também a escola de formação de professores na nossa rede. Todos eles vão passar pela escola de formação de professores. Existe também o desafio de envolver as famílias. A família é muito importante no processo educacional do próprio filho, né? Então, há um conjunto de iniciativas que compõem esse projeto, que é bastante complexo, né? Também a participação de psicólogas e assistentes sociais para lidar com crianças que apresentem uma dificuldade especial de aprendizado, né? Mas eu acho, como eu disse aqui, acho que é o projeto mais importante do ponto de vista pedagógico que a gente está implantando aqui no Rio de Janeiro. Mais alguma pergunta? Tem, vamos lá. Tem uma da Karina Ávila. Pergunta para a Cora se ela faz pesquisa de preço como nos comerciais. Se eu faço pesquisa de preço. Por exemplo, para Black Friday, assim, a senhora vai pesquisando na internet, atrás Esse preço, por exemplo, Cora, que você tanto pede, você também pesquisa? É isso que as pessoas têm. Será que isso que ela manda eu fazer, ela faz também? Você pesquisa eu preço? não faço isso. Mas eu faço... de jeito nenhum. Mas eu faço uma visita a cada supermercado que eles me chamam para ir e chego lá e faço outro tipo de pesquisa. É o pessoal chegando, eu quero preço, e faz isso e faz aquilo, e aí eu começo a cantar e dançar e tal, aí todo mundo entra no rolo. É muito bom o negócio, e aí a gente fica sabendo os preços. Vamos ver as frutas? Vamos ver. Tem vinho aqui? Quais são os vinhos? Então, é muito divertido e eu fico sabendo os preços. Agora, o Bruno estava falando isso, né, Cora, que a telespectadora perguntou, mas você fez um teste difícil para você ser contratada. Vocês não foram, sim. Não sei quantos candidatos. Quase 90, 3 dias de teste. No fim de uns 10 dias, eu disse, que engraçado. Eu estava viúva há 2 meses e meio, não queria fazer o teste, o rapaz insistiu, me ligou segunda vez e eu fiz e tal, né? Aí, lá pelos 10 dias, eu disse, eu vou telefonar para o fulano. Quando eu telefonei, ele pegou o telefone e disse, Cora, você ganhou. Aí eu ganhei sozinha. Agora vem e me pergunta, como é que você fez? Fez o quê? Não, porque você está fazendo isso assim, assim? Pois é, mas isso aí é uma coisa que eu não posso passar para os outros, né? Eu ganhei e ganhei. Mas eu gostaria tanto de fazer isso. O que você fez? Disse, olha, a trajetória não é muito simples, não. Tem que fazer, assim, uns 6 anos de teatro, com uma porção de diretores e tal, tarará. Viajar, fomos fazer uma bonitinha mais ordinária no Porto, 20 anos depois de montado o primeiro espetáculo com Eduardo Wojcik, que foi quem me botou no palco, lá da Laura Alvim e tal. Então, eu disse, se fizer tudo isso, vai dar certo. Agora, uma curiosidade, o perfil era esse mesmo, senhorinhas. Você estava disputando com todas, eram senhoras como você? Todas senhoras como eu. E aconteceu um dia desses num filme, agora vai sair era Polidoro, com Zé de Abreu, mas vai se chamar Antes que eu me esqueça, porque tem uma
coisa, uma conotação aí com esquecimento. E eu casada com Dedé Santana, imagina que coisa interessante. Agora valeu a pena. Eu soube, Kátia, me contaram que teve até uma visita no camarim do Roberto Carlos, que foi recebida assim com pompas, com umas coisas... Ah, não, isso foi fenomenal, isso foi fantástico. Imagina, depois da gente esperar ver o show bem na frente e desde o princípio, a dona Cora chegou, dona Cora está chegando, dona Cora, a senhora entra por aqui, estava com meu neto, que é jornalista, mas muito bom, muito bom. E aí, eu disse, o que eu vou conversar com o Roberto, porque eles só chamavam Roberto, eu nem sabia, antes eu não sabia nem quem era quando convidaram para o show, depois fiquei sabendo. Aí, o que eu vou conversar com ele? Não precisou conversar nada. Ele é a coisa mais doce, mais rica, mas é rei de todos. Eu não tinha essa sensação. Ele veio do fim do camarim. Eu quero Pronto, matou, né? Aí eu quase desmaiei ali. Aí me abraçava, tem umas fotos aqui na minha bolsa. Me abraçava, eu digo, mas será que ele é sempre assim? Eu queria levar para casa. Mas, olha, uma coisa assim, foi fenomenal, não pode ter sido melhor. Essa questão do Roberto Carlos, até que a Cora está falando, eu agora eu também fiquei com uma curiosidade. As televisões na Amazônia, elas exibem, por exemplo, os nossos artistas, tem, por exemplo, alguma coisa também que é do Brasil, ou seja, que não é só local, que eles também colocam? Tem, porque é o seguinte, essa retransmissora, ela tem que ser obrigatoriamente ligada a uma geradora, ela vai retransmitir a programação da geradora, ela só vai ter uma janela local. Então, durante 3 horas e meia local, mas durante 20 horas e meia, ela vai transmitir a programação da geradora, qual ela vai estar afiliada. Por exemplo, então se é uma televisão que transmite a programação do SBT lá no interior do Maranhão, normalmente ele é afiliado ou ele é autorizado pela afiliada SBT do Maranhão, do estado do Maranhão, autoriza esse pequenininho independente lá. Então ele vai transmitir a maior parte do tempo a programação do SBT nacional e na janela dele ele corta o sinal que vem do satélite, inclui a dele e bota dele. E você também sabe de casos de televisões que foram fechadas por disputas ou porque não havia mais condições de continuar? Tem. É até muito difícil que você dizer exatamente quantas são, porque elas abrem e fecham dependendo da situação Eu vi muito isso. O cara não aguentou a crise, não aguentou bancar a despesa, fecha por um tempo, depois reabre. Legalmente isso não deveria acontecer. Mas na prática, o cara lida com tão pouco dinheiro. Se imagina se tem uma televisão que é só a família que trabalha ali, você ganha 10, 15 mil reais por mês. Não dá para ele sustentar um período. Então acontece muito isso. É muito frequente encontrar emissoras que passaram tempo fechada e retomaram. Eu encontrei uma televisão, olha que história, que ela foi de um anistiado político. Ele foi da Segunda Guerra, ele foi marinheiro, serviu na Segunda Guerra Mundial, foi ferido na guerra. E ele tinha a televisão dele, num lugar chamado Aldeia do Abade, Pará, interior do Pará. E ele já com quase 100 anos. Gente, quase 100 anos de idade. Ele é o cara mais lúcido para a idade dele e tinha lá a microtelevisão dele. Mas acho que o trabalho ele é importante, né? Ele ajuda as pessoas a continuarem, né, bem. Né? E eu estou ouvindo você falar dessa questão de crise e tudo. Aliás, eu vou aproveitar, a gente está no finalzinho, mas eu vou perguntar tanto para o secretário como também para o Zé Alfredo. Numa crise como essa, qual é a expectativa de vendas de uma Black Friday? Como é que vocês estão vendo isso? E também como lidar com essa questão da educação, de continuar trabalhando com afinco e bem, num problema de ordem de orçamento, por exemplo. Secretário. Olha, eu tenho dito na secretaria que recursos são importantes, mas não é a única coisa que conta, né? Há muito a fazer em educação, com organização, mobilização, método, né? Com envolvimento das pessoas. Por exemplo, se você me perguntar quanto custa o projeto de alfabetização, não custa nada mais do que nós já fazemos. É simplesmente reorganizar a rede, né?
juntar o time, treinar, dar método, etc, etc. Então, educação é gente que trabalha com gente, né? Isso é que é educação. Então, nós não dependemos tão crucialmente, né, de mais e mais e mais recursos, né? É verdade que a Prefeitura passa por uma grave crise fiscal, isso limita a nossa ação, mas nós não estamos paralisados de jeito nenhum. E a Black Friday agora, nesse ano de 2017? A expectativa dos fornecedores, ou seja, das lojas, é grande. Nós temos visto aí que as criações, né? Black Week, Black Month, ou seja, estão tendo um monte de blacks para conseguir carrear os recursos. Nós tivemos vários recursos vindos do Fundo de Garantia, nós temos o PIS, a liberação das contas inativas do PIS também antigas, ou seja, vários dinheiros, vamos por assim dizer, vieram para o mercado e os fornecedores estão ávidos para que os consumidores vão lá consumir, sem dúvida nenhuma. A expectativa é grande. O que eu espero também que o respeito ao consumidor seja feito, muito grande, é a minha esperança. Eu acho que a gente encerra bem com isso, né? O respeito ao consumidor e o respeito a todos nós como cidadãos, né? Seja aqueles que trabalham, aqueles que estão do outro lado, estão nos bastidores para oferecer os produtos. Bruno Barros, obrigada hoje pela companhia. A todos vocês que ficaram aqui com a gente, Cora, simpatia total. Elvira, parabéns pelo trabalho. Doutor José, muito obrigada pelas explicações. E, secretário, vamos continuar, que a educação é absolutamente necessária. Não é isso? Gente, nós ficamos por aqui no Facebook. Voltamos amanhã às 5 da tarde com vocês. Até lá.